Seria Deus capaz, seria Deus um ser disposto a livrar a humanidade do mal que existe? E ao ver que o mal existe, será que esse Deus é um Deus totalmente poderoso e totalmente amoroso? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor aparentemente sem sentido? Eu sou Gustavo Zimmermann, estamos na nossa 12ª aula do nosso Seminário Ecológica Básica. Este é o Problema do Mal. Mas antes de irmos para a aula, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos esse vídeo para que todos nós possamos entender mais sobre como se relaciona Deus e o sofrimento humano. E bora para a aula. Temos aqui duas situações que o Craig traz. A primeira situação que ele traz é o terremoto no México de 1985, onde a equipe ali está fazendo resgate, encontra as vozes de um menino e ao ouvir a voz desse menino, eles começam a se movimentar no resgate. Tudo que se entende ali é que o avô já havia morrido, então, guiados pela voz do menino, eles começam a se direcionar no resgate dessa criança. Mas, passado ali algum tempo, não se consegue mais ouvir a voz do menino, então ele vem morrer antes mesmo que o resgate chegue até ele. Outra situação que ele nos coloca é o deslizamento na Colômbia, no mesmo ano, onde a menina Omaira, ela estava ali presa no meio da lama, e ela não conseguia sair, e a equipe de resgate não conseguia chegar até ali, mas conseguia vê-la. Então, depois de alguns dias também, a menina ali já perdendo as forças, vem a morrer. A questão que fica aqui é por que Deus não teria feito esses dois casos, dessas duas crianças, elas terem morrido já instantaneamente, né? Por que elas teriam que passar por tudo isso? Então, quando a gente se depara com algumas questões como essas, aí a questão do problema do mal, né? A questão de existir um Deus totalmente poderoso e totalmente amoroso, vira alvo de especulação, vira alvo de contestação. Precisamos começar, em primeiro lugar, enxergando que o problema do mal não é um problema exclusivo da tradição cristã. Esta é uma questão extremamente antiga, que se vem questionando até mesmo fora da questão do cristianismo, de como se resolve a questão do problema do mal. Então aqui temos duas coisas a resolver. A primeira delas é a questão do problema intelectual do mal, que aqui é essa preocupação se é plausível ou não, como explicar a existência de um Deus totalmente amoroso e poderoso junto com a coexistência do mal. O segundo ponto é o problema emocional do mal, que aqui vai falar sobre a realidade da antipatia de pessoas por um Deus que permite o sofrimento humano. São dois aspectos diferentes aqui que a gente vai abordar, né? O problema intelectual do mal e o problema emocional do mal. O Craig fala, portanto, é importante mantermos esses problemas distintos. O problema intelectual do mal é da competência do filósofo. O problema emocional do mal é da competência do conselheiro pastoral. Então, aqui, o problema intelectual do mal está muito mais focado em questões sobre refutação de Deus, enquanto o problema emocional do mal estaria focado na questão de rejeição de Deus. Temos pessoas que refutam Deus e temos pessoas que rejeitam a Deus. Então, a forma na qual nós estamos abordando o problema do mal vai exigir uma resposta intelectual ou vai exigir de nós algo mais emocional. Então, isso tem a ver com a refutação ou a rejeição de Deus. Então, dentro da questão trabalhando a questão do problema intelectual do mal, nós temos a versão lógica para o problema intelectual do mal e temos a versão probabilística ou evidencial para a resolução do problema intelectual do mal. Na versão lógica,
Há uma inconsistência lógica entre Deus e o mal. Ambos não podem coexistir. Então, como a gente resolve isso de forma lógica? Já a questão probabilística ou evidencialista, dado o mal e o sofrimento que vemos no mundo, é improvável que Deus exista. Então, a versão lógica vai trabalhar, a resposta da versão lógica vai trabalhar justamente de nós verificarmos se é possível que Deus e o sofrimento possam existir, e a versão probabilística, ela já ignora a questão lógica, mas trata um Deus como um ser improvável, certo? Diante do sofrimento. Normalmente, nós temos aqui o ateu fazendo questionamentos ao cristão a respeito da existência de Deus, certo? Então, o cristão ele se pega em bons momentos aonde ele tem que responder à questão e comprove a existência de Deus. Então, isso nos traz dois aspectos da apologética. O primeiro aspecto é a apologética ofensiva, que é justamente quando o cristão ele parte para o momento onde ele vai explanar, ele vai provar a existência de Deus. E temos justamente a apologética defensiva, aonde é o contrário, aonde nesse ponto o ateu, né, ele vai fazer argumentações e o cristão vai respondê-las ou questionar. A questão do problema do mal, ele é um momento onde o cristão ele não traz obrigatoriamente as comprovações. Mas aqui o problema do mal são um conjunto de raciocínios que o cristão pode fazer para questionar o ateu sobre a inexistência de Deus, tanto pela via lógica ou pela via probabilística, certo? Então, dessa forma aqui, quando o ateu ele diz que não pode Deus e o mal coexistirem, certo? Seja pela via lógica, ou que é improvável que Deus exista em um ambiente onde existe sofrimento, seja pela via probabilística, essa afirmação parte do ateu. Então, numa apologética defensiva, cabe ao cristão fazer os questionamentos, porque aqui nós temos algo chamado ônus da prova. O que é o ônus da prova? Quando a gente faz uma afirmação, cabe àquele que fez a afirmação provar que a sua afirmação é correta. Quanto ao problema do mal, ele é algo da apologética defensiva. Então, normalmente, o que acontece? É o ateu que faz a afirmação. O ateu fazendo a afirmação, cabe a ele o ônus da prova. Cabe a ele provar que Deus e o mal não existem, não coexistem, ou que Deus é improvável em um ambiente onde haja sofrimento, certo? Então aqui, o problema do mal, ele é uma área, né, ele pode ser trabalhado como um conhecimento da área da apologética defensiva. Vamos começar trabalhando com a versão lógica do problema intelectual do mal. Aqui, o ateu afirmará duas coisas. A primeira, existe um Deus todo-poderoso e amoroso. Existe sofrimento no mundo. Antes dele decorrer, né, para uma resposta que existe um Deus todo amoroso e todo poderoso, então existe sofrimento, então não existe Deus. Quando ele faz essas duas afirmações, quando ele começa a construir as suas premissas, a partir desses dois pontos, a gente acredita que por trás dessas duas premissas devam existir duas premissas ocultas que façam ele acreditar nisso, tá? Olha só, e quais são elas? A primeira premissa oculta é: necessariamente um Deus todo-poderoso pode criar qualquer mundo que desejar. Segunda premissa: necessariamente um Deus amoroso prefere um mundo sem sofrimento. Então, estas são as duas premissas ocultas para as duas primeiras. Existe um Deus todo-poderoso e amoroso, certo? E existe sofrimento no mundo. Então,
necessariamente um Deus todo-poderoso pode criar qualquer mundo que desejar. Necessariamente um Deus amoroso prefere um mundo sem sofrimento. Aqui, sabendo que existem essas duas premissas ocultas, vamos trabalhar em cima da terceira premissa, ou seja, a primeira premissa oculta. E para isso, vamos aqui abordar o chamado paradoxo da onipotência. Existem vários paradoxos a serem estudados para a questão da argumentação ou defesa da existência de Deus. E aqui um dos paradoxos mais conhecidos é justamente o paradoxo da onipotência. Como ele funciona? Olha só. Esse paradoxo ele é trabalhado pelo Averroes, né, que é o filósofo médico e polibata. E a questão aqui que ele coloca é justamente que Deus pode criar o mundo que ele quiser. É a pergunta: Deus pode criar o mundo que ele quiser? Dessa forma surge, mas é trabalhado por esse filósofo, o paradoxo da onipotência ou o problema da onipotência. Como ele funcionaria? Nesse artigo do qual ele vai trabalhar o seguinte: ou Deus consegue ou não consegue criar a pedra que não é possível erguer. Se Deus consegue criar a pedra, não é onipotente, já que não consegue erguer. Se Deus não consegue criar a pedra, não é onipotente, pois não a consegue criar. Logo, Deus não é onipotente. Aqui é em cima de dos argumentos, das perguntas mais famosas dentro do paradoxo da onipotência. Deus pode criar uma pedra tão grande que não possa erguer? Vamos trabalhar aqui justamente esse fluxograma desse raciocínio. Olha só, Deus é onipotente? Sim. Então, se Deus é onipotente, a pergunta é: Deus pode criar a pedra? Sim. Ok, Deus é onipotente. Mas olha só, vamos dizer que Deus não seja onipotente. Ok, está resolvido. Deus não é onipotente. Então, esse Deus não pode todas as coisas. Então, esse Deus não existe. Certo? Mas, digamos que esse Deus é onipotente e ele pode criar a pedra. Se ele criar essa pedra, ele se torna não onipotente. Por quê? Porque se ele conseguir criar uma pedra que ele não possa erguer, o fato dele criar a pedra torna ele onipotente. Mas o fato dele não conseguir erguer a pedra torna ele não onipotente. De outra forma, se ele não pode criar uma pedra que ele não possa erguer, ele também é não onipotente. Então esse é justamente o paradoxo da onipotência. Temos duas coisas a pensar aqui. Ou esse Deus é um Deus ilógico, certo? E esse Deus pode fazer tudo, incluindo aquilo que é logicamente impossível. Ou esse Deus é um Deus lógico, aonde ele apenas pode fazer coisas que são logicamente concebíveis. Então, temos aqui o René Descartes, que ele vai defender a teoria de um Deus ilógico. Esse Deus, esse Deus justamente, ele pode fazer tudo, incluindo as coisas ilógicas. Ele está livre para fazer literalmente tudo, mesmo que aquilo seja inconcebível para o ser humano. Este aqui é o raciocínio mais incomum, quando nós pensamos em Deus, mas é uma teoria que é defendida pelo René Descartes, que é um dos defensores dessa teoria. Agora, a ideia de um Deus lógico. Temos o Tomás de Aquino, que ele vai trazer a ideia de que Deus ele pode fazer tudo o que é lógico. As coisas têm que ser logicamente concebíveis para que Deus possa assim as fazer. Então, aqui, Deus pode fazer todas as coisas possíveis. Deus não pode fazer coisas impossíveis no ponto de vista lógico. O Martin Bittencourt cria para nós esse diagrama aqui, aonde no diagrama ele expressa que do ponto de referência do ser humano, algumas coisas são impossíveis. Aqui nesse ponto, observa bem o diagrama ali. Para o homem é possível
comer, beber, homem ir à lua, lutar, vencer, comprar. Já para o homem, milagres, curas instantâneas, falar em línguas, profecias verdadeiras, a presença de Deus, todas essas coisas são coisas impossíveis. Mas para Deus essas coisas são possíveis. Para Deus seria impossível algumas coisas. Por exemplo, Deus é impossibilitado de pecar. Deus, a impossibilidade de não existir, é impossível nada existir, uma mentira ser verdadeira, haver pedra tão pesada que Deus não possa levantar, certo? Então, do ponto de vista de Deus como um ser lógico, nós temos aqui o Richard, nesse livro que ele trabalha, A Existência de Deus, onde ele fala bem assim, ele fala que Deus não pode fazer coisas ilógicas, pois afirmações ilógicas não descrevem o real estado das coisas. Dessa forma, Deus, ele cria tudo através de um raciocínio, de uma lógica. Vamos dizer que a organização de Deus é o que dá sentido às coisas. Então, Deus, quando ele faz, no sentido de onipotência, é tudo que envolve essa questão lógica, esta organização na qual ele faz, né, tudo que existe. Eu existo e não existo ao mesmo tempo. Isso é um raciocínio ilógico. Não tem como algo existir e não existir ao mesmo tempo. Lembro agora daquele filme da Era do Gelo, né, do personagem Buck, que ele fala: eu morri, mas sobrevivi. Isso é um raciocínio ilógico. Deus, ele não trabalha com coisas ilógicas. Então o Richard traz questões como essa, que eu não posso simplesmente pegar palavras que não têm sentido, ou têm sentidos opostos, juntá-las e dizer que aquilo faz parte da onipotência. Como, por exemplo, como existiria um solteiro casado ou um círculo quadrado, certo? Então, isso seriam coisas ilógicas, e coisas ilógicas não compreendem a organização na qual Deus criou todas as coisas. O C.S. Lewis, no seu livro, ele fala assim: não é limitativo do seu poder. Se dissermos que Deus pode dar livre-arbítrio a uma criatura ao mesmo tempo que lhe nega, não se conseguiu dizer nada acerca de Deus. Um conjunto de palavras sem significado não passa a adquiri-lo apenas porque se juntou como prefixo Deus consegue. Como Deus poderia dar livre-arbítrio ao ser humano, mas ao mesmo tempo obrigá-lo a fazer algo? Isso é ilógico. Isso não seria concebível. Ok? Então, ou Deus obriga, ou Deus dá o livre-arbítrio. Não tem como as duas coisas atuarem ao mesmo tempo, né? Sei que em alguns casos a gente vai pensar nisso. Não, mas Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Justamente esse ponto. Deus, ele se movimenta em cima de regras que ele mesmo coloca. Ele se movimenta em cima de uma organização que ele deixa muito clara ao ser humano. E essa organização, ela se refere à lógica. Então Deus, ele agiria de forma lógica. E ele não poderia fazer nada que seja contrário à sua natureza. Isso não anula a questão da onipotência, mas apenas nos dá um novo significado para ela. Que a onipotência justamente é Deus poder fazer qualquer coisa que esteja debaixo do seu querer, que vá a favor da sua existência. Deus, ele não pode pecar, por exemplo, como o diagrama do Martin. Se Deus é todo-poderoso, ele pode criar qualquer mundo que quiser. Isto é necessariamente verdade? Bem, não. Não se for possível que as pessoas tenham liberdade de vontade. É logicamente possível fazer alguém fazer algo livremente. Isto é, tão logicamente possível quanto fazer um círculo quadrado ou um solteiro casado. Deus ser todo-poderoso não significa que ele pode fazer o logicamente impossível. Na verdade, não existe tal coisa como logicamente possível. É apenas uma combinação inconsistente de palavras. Portanto, o fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele pode realizar impossibilidades
lógicas. Deus pode criar qualquer mundo? Sim, desde que esse mundo seja logicamente possível, seus elementos sejam logicamente possíveis, justamente através de conceitos de organização que o próprio Deus cria e fornece a esse mundo, certo? Então, dessa forma, algo logicamente impossível não é existente. Assim como Craig nos dá o exemplo de um solteiro casado ou de um círculo quadrado. Okay? Deus, ele pode ser um Deus ilógico, como René Descartes defende, ou pode ser um Deus lógico, como Tomás de Aquino, C.S. Lewis e o próprio Richard ali defende, né? Então, dessa forma, creio também que Deus ele vai agir de uma forma lógica. Então, Deus pode criar qualquer mundo? Não. Ele mesmo segue padrões que ele estabelece, ok? E através dessa questão de um Deus lógico, certo? Agora, a questão que fica, resolvendo já esse ponto da primeira premissa oculta, a questão que nós abordamos agora é a coexistência do amor e do sofrimento. Necessariamente um Deus todo-poderoso pode criar qualquer mundo que desejar? Já falamos sobre isso e entendemos que existe um Deus lógico, certo? Agora, a segunda premissa oculta é: necessariamente um Deus amoroso prefere o mundo sem sofrimento. Será? Vamos então pensar sobre isso, né? Se Deus poderia ter, quem sabe, razões para ter sofrimento em um mundo lógico, em um mundo que ele criou. Quando eu penso nisso, me vem esse exemplo aqui do C.S. Lewis, onde ele fala o seguinte: o que as pessoas querem dizer quando dizem não tenho medo de Deus, porque sei que ele é bom? Elas nunca foram ao dentista? Então, o que Lewis está querendo dizer? Que mesmo nós aceitaríamos um certo nível de sofrimento, desde que esse sofrimento venha resultar num bem maior. O exemplo que ele está nos dando aqui é justamente de um dentista, certo? Quem gosta daquele barulhinho, né, daquela máquina, daquele aparelho do dentista? Ou seja, aquele é um barulho que nos traz irritação, mas nós aceitamos aquele barulho porque sabemos que o barulho feito por esse instrumento vai causar um sofrimento, mas vai causar um bem maior em nós, certo? Então, nós percebemos a partir desse exemplo muito simples que, de fato, podemos nós aceitar o sofrimento desde que nos fique claro, certo? Que aquele sofrimento nos cause um bem maior. Estava olhando esses tempos um filme que era o Alemão, né, que fala sobre a invasão ao Morro do Alemão. E ali um dos policiais que está disfarçado leva um tiro e ele permite a dor dos colegas dele pegarem sem anestesia, perfurarem ali, né, cutucar a ferida onde ele foi baleado para remover o projétil. Ou seja, ele permite aquele sofrimento, ele se permite aquele sofrimento porque aquele sofrimento vai trazer para ele um bem maior. O ateu pode dizer que um Deus todo-poderoso não está limitado da maneira que, digamos, seu dentista é. O Deus todo-poderoso poderia trazer esse bem maior diretamente sem sofrimento. Mas, novamente, dada a liberdade da vontade, isso pode não ser possível. Alguns bens, por exemplo, virtudes morais, só podem ser alcançadas com a liberdade de vontade. É somente por meio da livre cooperação das pessoas que o crescimento moral e a virtude moral são possíveis. Portanto, pode muito bem ser o caso de que um mundo com sofrimento seja, no geral, um mundo global melhor do que um mundo que não envolveria sofrimento. Se existe e possivelmente existam essas duas premissas ocultas, o ateu precisa provar que esse Deus ele pode fazer qualquer mundo. E na conversa você vai mostrar que existe
lógica. Esse ateu vai ter que provar que um Deus amoroso prefere um mundo sem sofrimento. Mas aí ele vai ter que tirar o livre-arbítrio, certo? Então, ele vai ter que entender, ele vai ter que perceber, você vai ter que trabalhar com ele, que o mundo, ele tem um livre-arbítrio e esse livre-arbítrio é o que causa certo nível de sofrimento. E Deus permite certo nível de sofrimento para alcançar um bem maior, certo? Ele teria que mostrar que a liberdade de vontade é impossível e que é impossível que o mundo com sofrimento seja melhor do que o mundo sem sofrimento. E agora nós temos um dos paradoxos mais clássicos quando falamos sobre o problema do mal. Esse paradoxo é chamado de o paradoxo de Epicuro, certo? Filósofo grego de 341 a 270 a.C. Ele trabalha o seguinte raciocínio: se Deus está disposto a impedir o mal, mas não faz, então ele não é todo poderoso. Ou seja, olha só, se ele está disposto a impedir o mal, e por que ele estaria disposto a impedir o mal? Porque ele é onisciente, então ele sabe aonde está o mal. E ele estaria disposto porque ele é amoroso, ele quer destruir o mal, mas ele não o destrói. Então esse Deus não tem poder para destruir o mal. Segunda premissa: se ele é capaz de impedir o mal, mas não quer, ele não é bom. Olha só, esse Deus é onisciente, ele sabe aonde está o mal. Esse Deus tem poder para destruir o mal, mas o mal ainda existe, o mal ainda coexiste. Então, esse Deus, ele não quer. Dessa forma, ele não é bom, ele não é um Deus totalmente amoroso. Mas, se ele é ambos, disposto e capaz, como pode existir o mal? E algumas variantes dessa premissa vão trabalhar justamente que esse Deus não sabe aonde está o mal. Por quê? Ele é disposto, justamente porque ele é amoroso, ele é capaz, justamente porque ele é todo-poderoso, mas ele não extingue o mal. Quem sabe ele não saiba onde está o mal, ou o mal é mais poderoso do que ele. Dessa forma, se ele não é capaz ou disposto, então por que chamá-lo de Deus? Certo? Essa questão do paradoxo de Epicuro é uma questão, como você pode ver ali pela idade do próprio filósofo, é uma questão bastante antiga. E aqui ela não necessariamente ataca o Deus cristão, o Deus judaico, né? Mas é uma questão, como o Jonas Madureira colocou, extremamente antiga a toda essa nosso desenvolvimento do problema do mal. Então, mais ou menos ali 240 a 320 depois de Cristo, nós temos Lactâncio. Lactâncio, nas palavras do Jonas Madureira, é justamente aquele que traz a questão do problema do mal para o pensamento cristão. Então vamos trabalhar numa resposta a essas argumentações da estrutura do paradoxo de Epicuro dentro do ambiente cristão. E Lactâncio vai trazer o raciocínio que Deus é todo bondoso, Deus é todo amoroso e o mal existe. Existe um Deus todo-poderoso e amoroso. A segunda, existe sofrimento no mundo. Então nós percebemos que não é incompatível, não é logicamente incoerente, logicamente impossível que esses dois elementos existam. Justamente porque vemos que o ser humano se permite certo nível de sofrimento para alcançar um bem maior. Então, o bem maior não logicamente impossível existir junto com o sofrimento, ok? Então, quando o ateu ele afirma que isso é logicamente possível, ele precisa provar, o ônus da prova é dele, ele precisa provar que isso é logicamente possível. Mas quando ele faz essa afirmação, ele está tendo duas premissas ocultas, que é 3. Necessariamente, um Deus todo-poderoso pode criar qualquer mundo que desejar. Ok, trabalhamos isso já. É questão justamente de coisas que são logicamente possíveis. Nós servimos a um Deus que é um Deus lógico, certo? Quarta premissa, ou a segunda premissa oculta.
necessariamente um Deus amoroso prefere um mundo sem sofrimento. Já vimos que não. Isso não seria uma obrigatoriedade, certo? Desde que esse sofrimento ele venha permitir, certo? Ele venha proporcionar justamente um bem maior, ok? E a questão aqui é que, ao olhar o raciocínio de Lactâncio, é que sim, Deus ele é totalmente poderoso, ele é totalmente amoroso e o mal existe no mundo. Isso é possível. Dessa forma, vamos para uma quinta premissa que o próprio Craig nos coloca. Deus não poderia ter criado um mundo com tanto bem quanto o mundo atual, mas com menos sofrimento. E além disso, Deus tem boas razões para permitir o sofrimento no mundo. Quando nós olhamos para a criação lá em Gênesis, nós vemos que quando Deus cria o mundo, ele cria o melhor mundo possível. Esse melhor mundo possível, nas suas melhores condições possíveis, ele cria céus e terra, animais, universo, tudo que neles há, de uma forma perfeita, formosa, bela. E viu Deus que o que havia feito era bom. Era o melhor possível. Agora, dentro desse melhor possível, Deus dá ao ser humano o livre arbítrio. Então, muito sofrimento que passamos hoje é por consequência das nossas escolhas, das nossas decisões. Um exemplo de uma história. Uma vez eu estava numa certa cidade e eu acordei com a menina gritando na rua: Deus, por que tu fez isso? Por que tu fez isso, Deus? E eu logo ali fui observar o que estava acontecendo e me inteirar do porquê ela estava indagando essa questão. E olha a história, essa menina, ela havia engravidado e o rapaz na qual tinha engravidado ela, né, segundo ela, ele teria rejeitado, teria falado que o filho não era dele. Então essa menina foi ao hospital, deu à luz, e ao dar à luz, se percebeu que o menino era a cara do pai. Essa menina, ela sai do hospital, descobre que o suposto pai, está numa festa. Ela pega a criança, leva até a festa onde o pai está e ali ela se alcooliza, né? Ao voltar para casa, ela deita na cama com um bebê e ela, rolando por cima do bebê, sufoca ele durante a noite. Ao amanhecer, a criança está morta. Será mesmo que isso é culpa de Deus? Será que isso não é consequência das nossas escolhas? Será realmente que Deus é culpado disso? Então, é uma coisa a se pensar, justamente que Deus criou o melhor mundo possível. E nesse melhor mundo possível está a liberdade humana. Podemos admitir que o problema do mal não mostra, afinal, que doutrinas do teísmo são logicamente inconsistentes entre si. Alguns filósofos sustentaram que a existência do mal é logicamente inconsistente com a existência de um Deus teísta. Ninguém que eu conheça conseguiu estabelecer uma afirmação tão extravagante. Esses dois ateus trazem justamente esse clarear que a versão lógica do problema intelectual do mal está resolvido, certo? Nós hoje vamos ter muitos poucos ateus, filósofos, que vão indagar a existência, né, de uma versão lógica para que o problema do mal se estabeleça e Deus não exista. E fechamos aqui com o Alston, que ele fala: agora é conhecido em quase todos os lados que o argumento lógico está falido. A versão probabilística do problema intelectual do mal, ele vem existir justamente quando a sua versão lógica, ela está falida, certo? Eu não consigo comprovar, se torna falho a comprovação de que Deus totalmente amoroso e poderoso não pode existir em um mesmo ambiente que se apresente sofrimento. A primeira questão, nessa questão da versão probabilística, é
não estamos em uma boa posição para dizer que é improvável que Deus tenha boas razões para permitir o sofrimento do mundo. Aqui, nós partimos de um ponto que nós somos seres limitados. Dessa forma, o Craig coloca: como pessoas finitas, somos limitados no tempo e no espaço, bem como na inteligência e no discernimento. Mas o Deus soberano vê o fim da história desde o seu início e a ordena providencialmente para que seus fins sejam alcançados por meio das decisões e ações livres das pessoas. E para atingir seus objetivos finais, Deus pode muito bem ter que permitir uma boa dose de sofrimento ao longo do caminho. O sofrimento que parece ser sem sentido para nós dentro de nosso quadro limitado de referência pode ser visto como justamente permitido dentro do quadro mais amplo de referência de Deus. Nós somos seres limitados. Nós somos seres limitados em inteligência, em espaço, em visão, em alcance. Eu estou gravando esse vídeo para você que está aí no YouTube e eu não sei o que você que está do outro lado está fazendo. Eu não tenho essa capacidade. Já Deus, ele tem uma visão muito mais ampla, muito maior. Nisso, nós temos dois exemplos. A primeira é a teoria do caos. A teoria do caos é um campo da ciência moderna que é mostrado que certos sistemas de grande escala, como clima ou populações de insetos, são extraordinariamente sensíveis aos menores distúrbios. Ou seja, de um lado do mundo, eu posso ter uma linda borboleta batendo as asas. E este fato dela estar batendo as asas pode estar causando em um outro lado do mundo um tornado. Então, a teoria do caos é isso, que um evento ou um conjunto de eventos em uma determinada região pode estar causando uma consequência de eventos em outro local do universo, certo? Então aqui não temos como saber o que essas alterações insignificantes de bater de asas uma borboleta está causando nesse exato momento. Então a própria teoria do caos já demonstra a incapacidade do ser humano de dizer com exatidão o porquê que aquele mal é algo ruim, que aquele sofrimento não está produzindo algo bom, certo? Temos outro exemplo que eu acho bem interessante, que é a história do fazendeiro chinês. Na história do fazendeiro chinês, o que acontece? Tu tinha um fazendeiro, ele tinha um cavalo, o seu melhor cavalo, esse cavalo ele foge. E ao fugir, os vizinhos chegam para ele e falam, né? Olha, que infortúnio aconteceu com você. E ele responde, pode ser. No dia seguinte, esse cavalo que fugiu, ele volta trazendo outros 7 cavalos selvagens, certo? Então, a comunidade ali de fazendeiros reunida chega para o fazendeiro chinês e diz, olha que sorte que você teve. E o fazendeiro responde, pode ser. Aí, depois disso, o filho do fazendeiro está ali cuidando dos cavalos selvagens que voltaram com aquele primeiro cavalo que havia fugido. E um dos cavalos selvagens vem e quebra com uma patada a perna do filho do fazendeiro. Então a comunidade reunida chega ao fazendeiro e diz, oh nossa, que infortúnio novamente aconteceu com você. E o fazendeiro responde, pode ser. No dia seguinte, oficiais do exército estão recrutando jovens para o exército. E ao cruzar ali, justamente, na família do fazendeiro chinês, percebe que eles têm um filho que está justamente com a perna quebrada e não o levam. E a comunidade vem e se reúne e fala, olha que fantástico, que ótimo aconteceu com você. E o fazendeiro chinês responde, pode ser. O fazendeiro chinês aqui está compreendendo que eventos, eles não podem ser analisados sozinhos. Eu preciso do final da história para poder avaliar aqueles eventos e determinar se aqueles eventos realmente foram bons ou maus, se realmente não existe em algum momento, né,
logo após ou muito distante deles, algum bem maior que aquele certo evento que aparentemente naquele momento é sofrimento venha gerar, certo? Dessa forma, o fato do cavalo ter fugido, do cavalo ter trazido mais cavalos, de um desses cavalos que veio quebrar a perna do filho, trouxe algo benéfico, trouxe um bem maior. De certa forma, tu pensa que eu posso muito bem ir para a esquerda ou dobrar, atravessar a rua e pegar outro caminho. São caminhos, são escolhas diferentes. E durante essa caminhada, essa jornada, essas situações elas poderão me trazer sofrimentos ou alegrias. Mas se eu olhá-los de forma isolada, eu posso estar cometendo um erro muito grande. Mas eu necessito que tenha passado algum tempo para que eu possa verificar se esses eventos não me causaram um bem maior. Hoje, eu sou Gustavo, tenho 34 anos, eu não sei o que os eventos que me trouxeram até aqui podem causar. Se daqui a pouco os sofrimentos que eu passei não estão me causando um bem maior, certo? Então, a história do fazendeiro chinês nos faz pensar justamente, será que eu devo analisar o sofrimento pelo sofrimento? Será que eu não devo ter uma visão mais ampla? Aqui nós entendemos que Deus tem essa visão mais ampla. Nós somos limitados em inteligência, nossa visão é limitada a esse tempo e nós não temos essa capacidade, certo? Somos seres limitados. Quero enfatizar que não se trata de apelar para o mistério ou para a psicologia divina, mas sim para apontar nossas limitações inerentes que tornam impossível dizermos quando confrontados com algum exemplo de sofrimento. Deus provavelmente não tem uma boa razão para permitir que este evento ocorra. Um outro aspecto que nós temos aqui é a informação base. Em relação ao escopo total da evidência, a existência de Deus é provável. Digamos que eu tenha a seguinte informação, tá? Que é uma informação base. Joey é um estudante universitário e 90% dos estudantes universitários bebem cerveja. Se torna altamente provável, com esse conjunto de informações base, que Joey seja um bebedor de cerveja. Mas aqui eu posso estar correndo no seguinte erro, de ter um pedaço de uma informação. Eu preciso ter mais informação, certo? A gente pode, daqui a pouco, estar afirmando algo sobre Deus, tendo pouca informação. Mas aí, daqui a pouco, eu descubro que eu tenho mais informação. Olha só, Joey é um estudante universitário e 90% dos estudantes universitários bebem cerveja. Mas agora eu tenho uma outra informação. Joey é um aluno da UFSM e 90% dos alunos da UFSM não bebem cerveja. Então aqui, com isso, a minha análise já muda. Aonde é altamente provável que Joey não seja um bebedor de cerveja. Então, na versão probabilística, eu encontro a questão de que nós somos seres limitados. Então, é muito difícil nós afirmarmos que Deus não tenha o porquê de estabelecer o sofrimento, porque nós não temos, nós somos limitados a tempo, espaço, nós somos limitados a uma série de situações. E, em segundo, nós podemos ter pouca informação para fazer essa afirmação, certo? Então, nós precisaríamos de toda a informação disponível. Então, para que assim eu pudesse fazer essa afirmação. Senão eu posso cair num erro, que é esse exemplo que nós colocamos aqui do Joey e da cerveja e do ambiente universitário. A existência de Deus é improvável. O ateu, o agnóstico que passa a fazer essa afirmação, né? A existência de Deus é improvável. Lembre-se do ônus da prova. Ele precisa provar que Deus é um ser cuja sua existência é improvável. Dessa forma, olha só, primeiro, improvável em relação a quê? Qual é a sua perspectiva? Que ferramentas você tem para dizer que a existência de Deus é improvável? Segundo,
Quais são as informações base que você tem? Porque eu posso contribuir com você com mais informação e daqui a pouco lhe ajude a entender que a existência de Deus é provável, sim. Ou essa sua informação base ou essa sua relação base é o sofrimento? Será que você não está olhando aquele ponto isoladamente? Ou você, quem sabe, não tenha pouca informação sobre aquele ponto? Então, quem sabe, lhe seja necessário, né, apresentar para o ateu mais conhecimento sobre a existência de Deus, para que ele venha se questionar se realmente a existência de Deus é improvável. Um outro ponto da questão da versão probabilística é justamente o que nós chamamos do argumento moral. Foi um vídeo que nós gravamos aqui também sobre como, através do argumento moral, nós podemos provar a existência de Deus. Então, na questão do argumento moral, nós temos o seguinte: se Deus não existe, então os valores morais objetivos não existem. O mal existe. Portanto, existem valores morais objetivos, ou seja, algumas coisas são más. Portanto, Deus existe. Existe o conceito de valores e deveres morais. Os valores morais, nós precisamos de um padrão. Ou seja, como eu sei que algo é bom? Eu preciso de um padrão moral. Para nós cristãos, Deus, ele é o padrão de valores morais. Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor. Deus não tem bondade, ele é a própria bondade. Deus é o infinito de qualquer valor, certo? Então nós conseguimos comparar que algo é bom, ou algo é digno, ou algo é belo, porque nós temos um padrão, certo? Então Deus é esse padrão de valores morais, ok? E esse Deus, que é esse padrão de valores morais, ele nos entrega um padrão de deveres morais, aonde, quando nós fazemos coisas que estão ligados a esses deveres, deveres vão estar nos dizendo o que é certo, o que é errado. Já valores vão estar nos falando o que é bom ou o que é mal. Se Deus não existe, tanto o padrão de valores quanto a questão de padrão de deveres absolutos ou objetivos não existem. Então, qualquer coisa que eu fizer está certa. Qualquer coisa que eu fizer é bom ou mal. Na verdade, bom e mal, certo e errado não existem. Se bom e mal, certo e errado não existem, eu não tenho algo para dizer que isto é um sofrimento. Então, eu não posso reclamar e os sofrimentos vão não existir. Mas justamente o fato de Deus existir é que façam que o sofrimento, de certa forma, exista e ele tem um propósito para esse sofrimento. Ou seja, a existência do sofrimento prova a existência de Deus. Mas não porque Deus necessariamente quer que o ser humano sofra, mas porque o mundo melhor possível que existe é um mundo onde Deus dá liberdade para o ser humano. E dando liberdade para o ser humano, já avisado por Deus, provoca o sofrimento. E Deus agora permite alguns tipos de sofrimento para que um bem maior ocorra. Portanto, mesmo em um nível superficial, o mal pode parecer questionar a existência de Deus. Em um nível mais fundamental, o mal, na verdade, é a evidência da existência de Deus. Outra coisa que nós podemos fazer na versão probabilística é auxiliar o ateu a compreender algumas questões da doutrina cristã. E isso envolve 4 pontos. O primeiro ponto é: o propósito principal da vida não é felicidade, mas o conhecimento de Deus. Então aqui o grande erro é imaginar justamente de que o propósito da existência humana é o conforto, é a felicidade. Mas não, o propósito da vida humana não é esse conforto, não é essa felicidade. O propósito da vida humana é nós entendermos e conhecermos a Deus. E este conhecer a Deus é o que proporciona para o ser humano um conforto que ele é duradouro, uma satisfação duradoura. Então,
o sofrimento, de alguma forma, ele pode nos auxiliar em um bem maior. Ele pode nos catapultar a compreender melhor a Deus. Ele pode, de uma forma, nos levar até Deus, certo? Então, Deus permitiria que nós venhamos a sofrer as consequências de certa forma, termos sofrimento como consequência de algumas atitudes pessoais ou da humanidade, e isto venha fazer com que nós venhamos a nos aproximar dele. Segundo ponto, a humanidade está em um estado de rebelião contra Deus e seu propósito. O sofrimento, ele é justamente uma consequência dessa rebelião. Deus é um Deus amável. Deus, no Jardim do Éden, ele governa a terra, certo? É um ambiente onde terra e céu se encontram, é o governo do céu sobre a terra, é a terra física, mas sendo governada pelo espiritual, sendo perfeita em todos os seus caminhos. O ser humano dá um grito de independência e ele aqui causa uma rebelião, uma separação de Deus. E a consequência da separação é o sofrimento. Não porque Deus necessariamente lança o sofrimento em direção ao ser humano, mas o ser humano, ele não compreende que Deus é o ápice da bondade, é o ápice do amor. E quando ele se rebela contra Deus, quando ele se afasta de Deus, ele sofre a consequência daquilo que é contrário a Deus, certo? Então, o crente, ele não apenas espera que sofrimento venha acontecer, mas o cristão, ele percebe o benefício de alguns sofrimentos, o quanto isso desenvolve ele. Eu costumo falar que ninguém muda tomando suco de laranja. Boas coisas, grandes coisas acontecem na nossa vida depois que nós passamos por grandes baques. Isso faz, de certa forma, que alguns sofrimentos, de fato, venham nos catapultar, né? Venham nos lançar a lugares que nós não estaríamos. Lembro de um filme, o nome dele, se não me engano, é Amor nas Alturas, algo assim do tipo. E no filme, um dos personagens principais, ele trabalha para uma empresa onde essa empresa é terceirizada, ela é contratada para demitir funcionários. E uma frase nesse filme que me chamou muita atenção foi quando o personagem fala assim para uma das pessoas que ele vai demitir. Muitas pessoas hoje são grandes empresários porque já estiveram no lugar onde você está, sendo demitido. Ou seja, alguns sofrimentos nos catapultam, nos lançam para lugares que nós não chegaríamos se nós não passássemos por aqueles sofrimentos. E para o cristão, isso é muito claro. Para o não cristão, isso pode de fato ser um pouco problemático. Terceiro ponto, o propósito de Deus não se restringe a esta vida, mas transborda além da sepultura para a vida eterna. Paulo mesmo diversas vezes vai nos relatar nas suas cartas que a caminhada neste mundo é apenas uma caminhada através de uma porta chamada morte, que vai nos levar para algo inimaginável, incorruptível. Paulo vai falar sobre os seus próprios sofrimentos, né? Te encorajo ali em ler a carta aos Coríntios. Paulo vai falar, né? Primeiro, quando ensina Coríntios, Paulo vai falar de vários sofrimentos que ele passa. E eu acho muito interessante quando ele fala em Romanos 8 que esses leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo em nós uma glória superior a todos eles. Paulo está falando que o sofrimento, ele é leve. Por mais que você imagine uma situação aterrorizante, ele é leve. E ele é extremamente momentâneo, porque para nós cristãos, a vida não está restrito a esse momento. E nós somos carne, osso, temos que trabalhar, temos que estudar. Existe um pós.
existe um pós-vida, né? Para alguns irão morrer e irão ter uma segunda morte, mas outros irão morrer, mas irão, através dessa porta chamada morte, irão ir para a vida eterna, certo? E esta é a grande preocupação do cristão. O que ele precisa fazer que agrade a Deus, que testemunhe da existência de Deus para os demais, e dessa forma ele venha estar juntamente a ele. Para o cristão, o sofrimento ele tem um outro significado, ele tem uma outra visão, certo? Não estamos restritos apenas a essa vida, mas essa vida transborda para além da sepultura, para a vida eterna. Quarto ponto, o conhecimento de Deus é um bem incomensurável. Para o cristão, o conhecer e o prosseguir conhecer a Deus traz uma satisfação, traz uma realização, traz uma autocompreensão, traz um discernimento dos tempos em que ele está vivendo, que ele está passando. Para o cristão, entender a Deus faz tudo ganhar mais sentido, certo? Lembro agora das palavras do Tozer: Senhor, te peço duas coisas, a verdade e a felicidade, mas se eu não puder ter os dois, dá-me pelo menos a verdade, pois eu terei a eternidade toda para ser feliz. Então, no início falamos que o problema do mal, ele tem dois grandes aspectos. Temos o problema intelectual do mal e temos o problema emocional do mal. O problema intelectual do mal, ele vai trabalhar na questão da refutação, daqueles que refutam a existência de Deus. Já o problema emocional do mal vai trabalhar sobre aqueles que rejeitam a existência de Deus, certo? Dentro da questão do problema intelectual do mal, nós trabalhamos a versão probabilística e a versão lógica. Vimos que a versão lógica é uma versão onde até mesmo grandes filósofos ateus já consideram ela como resolvida, certo? E é um meio pelo qual o ateu não pode abordar, certo? Porque é um peso muito grande ele ter que carregar esse ônus da prova. É difícil ele responder e conseguir comprovar que um Deus lógico não exista, certo? Agora, a questão da versão da probabilidade ou evidencial, normalmente é um caminho que o ateu vai abordar, ok? E nesse ponto, nós temos algumas questões a serem trabalhadas, que nós trabalhamos aqui. Aqui agora, dentro do problema emocional do mal, nós temos a versão emocional, que é justamente o que nós vamos falar agora, nesse quarto ponto. Acho que para a maioria das pessoas, o problema do sofrimento e do mal não é realmente o problema intelectual, é realmente o problema emocional. Eles nunca pensaram muito profundamente sobre esse problema, mas apenas reagem emocionalmente ao fato de Deus permitir o terrível mal e o sofrimento no mundo. Tá, então, se o problema do sofrimento do mal é mais comum que o problema intelectual do mal, então por que nós abordamos mais tempo sobre o problema intelectual do mal? Por dois motivos. Primeiro motivo, quando nós entendemos e temos conhecimento, nós conseguimos passar melhor pelo sofrimento. Então isso ajuda nós cristãos a entender os motivos de Deus, os raciocínios que a nossa mente pode lançar, e ali nós respondemos, né? Como o próprio Davi chega para a alma dele: por que está abatida, ó minha alma? Você não tem motivos de estar assim. Então isso nos ajuda na nossa própria construção. Outro motivo é que para aquele que, de alguma forma, tem um problema emocional com o mal, nós entendermos algumas explicações pode nos ajudar a recuperar aquela pessoa, certo? Mas aqui vamos trabalhar justamente esse ponto agora, o problema emocional do mal, essa versão emocional. Primeiro ponto, o que pode ser dito para as pessoas que estão lutando contra o problema emocional do sofrimento? Olha só, o que fazer? Como o Craig mesmo fala no início, o problema intelectual do mal, a gente pode trabalhar
com a filosofia, certo? Já o problema, sofrimento do mal, nós vamos trabalhar justamente com aconselhamento pastoral, com conselhos. E aqui, algumas coisas, como por exemplo, o que seria muito importante? Seja um solidário ouvinte. Uma pessoa que está passando por um momento delicado e emocional, pode não ser o melhor caminho você tentar explicar as coisas, mas você ser um bom ouvinte, você com ela sentir aquela dor, você ter a empatia daquele momento. Segundo aspecto, que é importante, você não precisa ter todas as respostas. Então, estar do lado daquela pessoa, estar junto com aquela pessoa, estar dando atenção, tempo. Algo que eu acho muito interessante é que tem autores que falam que nós somos a expressão do amor de Deus. Então, ao invés de estar tentando explicar para essa pessoa que está ali numa dor, quem sabe nós amarmos, nós temos atitudes de amor em direção a essa pessoa, ao invés de tentarmos explicar, nós compartilharmos aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Isso pode ser extremamente útil para essa pessoa. O que a fé cristã tem a dizer para lidar com esse problema também? Quando Deus pede a você para passar por um sofrimento que parece sem sentido, desnecessário ou imerecido, acho que a meditação sobre as feridas de Cristo pode ajudar a nos dar a forma moral e a coragem de que precisamos para carregar a cruz que nos foi solicitada a realizar pela vida. Não se torture tentando descobrir por que Deus está permitindo que você passe por esse sofrimento. Entendermos que a nossa mente é limitada, nós estamos presos a um tempo e a um espaço, isso prejudica a nossa percepção das coisas. Mas entregar nossa vida a alguém que tem noção total e geral das coisas pode ser a melhor coisa que nós podemos fazer. Como nós somos seres limitados e temos pouca informação base, isso pode se tornar torturante o tentar compreender melhor aquela situação. Então temos aqui o erro da caixa de sinalização de York, que é um conceito de James Packer, onde ele fala o seguinte: nós temos ali os maquinistas que estão nos seus trens, mas temos ali também alguém que está com a caixa de sinalização. E nessa caixa de sinalização, ali tu tem todos os trens, tu enxerga todos eles. Então você, ao enxergar o conjunto de trens, você pode ver que um mal vai acontecer. Então você pega aquele trem A e muda a rota dele. Pega o trem B e muda a rota dele. E fica muito claro para você que está diante da caixa de sinalização o porquê que aquele trem precisa frear, o porquê que aquele trem precisa esperar, certo? Mas para quem está no trem a mudança de rota, ou para quem está no trem B ter que ficar parado no trem, é um sofrimento. Pode ser um sofrimento. Mas se nós tivéssemos acesso ao painel, nós entenderíamos. Quem sabe algum episódio como um freio brusco ou como ficar um longo tempo parado com o trem pode estar sendo benéfico. É um sofrimento, mas é algo que gera um benefício para nós. Aqui nós estamos nos vagões, nós estamos no trem, mas Deus é aquele que está diante do painel, aonde ele percebe o movimento de todos os trens. Ele conhece todos os maquinistas, ele conhece todas as estruturas, ele conhece cada pessoa em cada vagão. Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus fala bem assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olhem que interessante. Satanás vem e pede para peneirar, para provar, para testar, para tribular os discípulos. O que nos parece, no mundo onde a felicidade é o bem maior, é que Jesus vai dizer assim: não, Satanás, você não vai fazer isso. Mas olha o texto. No texto fala que Jesus ele ora
Ele ora por eles, para que eles passem pela luta. Então, nem sempre sermos livrados do sofrimento é a melhor coisa. Às vezes o sofrimento, como Paulo fala em Romanos 8, está produzindo para nós uma glória maior do que o próprio sofrimento. Outro texto, Tiago 1, do 2 ao 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações ou provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança ou persistência. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Aqui, Tiago está nos falando que a prova da nossa fé produz perseverança, produz persistência. E essa persistência, diante de uma prova, precisa ter uma ação completa. E essa ação completa, ou seja, eu iniciando a prova e terminando a prova, isso vai gerar em mim maturidade, integridade. Pode perceber, uma criança que cai gera maturidade. Alguém que passa por uma dificuldade gera nele maturidade. Ele se torna alguém íntegro. Pessoas, às vezes, que passaram por coisas horríveis conseguem passar por novas situações de uma forma muito mais simples. Olha esse outro texto. Romanos 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também, novamente, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, ou experiência, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A perseverança, tendo ação completa, gera maturidade e integridade. Dessa forma, essa perseverança gera experiência, gera caráter aprovado. Isso faz com que nós venhamos a cair diante de novas situações de sofrimento e nós venhamos ter experiência. Isso é possível de ser passado. E essa experiência gera em nós esperança. E a esperança, ela não decepciona, especialmente quando ela é depositada em Cristo Jesus. E como exemplo, temos o próprio Cristo em Lucas 22, do 41 ao 43. E apartou-se deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Jesus, ele tinha a noção, e ele nos quer ensinar essa necessidade de noção, de que nós somos seres limitados e devemos confiar ardentemente, esperançosamente, de uma forma íntegra, total, na vontade e no desejo de Deus, porque isso vai nos causar um bem muito maior. Por fim, trago essa frase do C.S. Lewis, né? Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. Necessitamos compreender que Deus, ele quer despertar você. Ele quer despertar o seu amigo ateu, o seu amigo agnóstico. Ele quer despertar. E você pode ser o megafone dele em algum momento da vida. Mas, como fala em 1 Pedro 3,15, você precisa estar separado do seu coração e, ao mesmo tempo, preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há dentro de ti. O problema da dor ou o problema do sofrimento inocente, ou o mais conhecido, o problema do mal. Trabalhamos aqui duas resoluções básicas, né? O problema intelectual do mal e o problema emocional do mal.
Com isso, trabalhamos 3 versões dentro delas. No problema intelectual do mal, trabalhamos a versão lógica, onde percebemos que é logicamente possível que exista Deus, um ser totalmente amoroso, junto com o sofrimento. Não seria incoerente essas realizações, né? Nessa versão lógica, trabalhamos ali o paradoxo da onipotência, juntamente com o paradoxo de Epicuro. E vimos ao final de que os filósofos não têm mais abordado essa versão lógica, justamente porque não é possível você anular Deus coexistindo em um ambiente, em um mundo onde exista sofrimento. Mas também abordamos aqui a versão probabilística ou evidencial, aonde agora se passa a dizer que Deus é um ser improvável, mas trabalhamos ali algumas questões. Primeira delas, a questão de que nós somos seres finitos e não temos inteligência suficiente, visão suficiente, somos presos em um tempo e espaço, e isso pode estar fazendo com que nós tenhamos apenas alguma informação. Vemos também a questão de informações base, aonde nós podemos estar trabalhando e raciocinando apenas no momento com o que temos. Precisamos de mais informação. E ali entendemos também como o cristianismo responde a algumas questões. Indo agora para justamente o problema emocional do mal, a gente viu ali a necessidade de nós trabalharmos a afetividade com pessoas que estão passando por situações como essas, né? De entendermos o problema intelectual do mal, mas aqui trabalhamos justamente a versão emocional. Falamos ali sobre o erro da caixa de sinalização de York, do quanto é importante entendermos que existe alguém em cima do painel de trens da humanidade, e ele está observando, e eventos que acontecem conosco podem ter um significado muito maior, está proporcionando em nós uma glória maior, se assim nós entendemos e nos aproximamos daquele que é o dono do painel, que está diante do painel. Então, há um propósito de nós estarmos nessa terra que vai muito além dela, certo? Então, fechamos aqui a nossa aula sobre o problema do mal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like nesse vídeo, de acionar as notificações para receber os próximos vídeos do Estudantes em Ação. E muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e se tiver alguma dúvida, também deixe nos comentários aqui. E nos comentários você vai encontrar aqui as referências bibliográficas dessa aula e também indicações de periódicos para você adquirir ou assistir. Deus abençoe você.